Bom dia, sétimo ano. Estamos aqui para dar início a mais um assunto que seria afixo. Quando eu falar de afixo, eu estou falando dos prefixos e dos sufixos, certo? Então agora a gente vai ver um pouquinho mais o que seriam esses afixos. Vamos lá? Bom, primeiro a gente tem que começar a relembrar o que é esse morfema. Lembra que quando a gente estava estudando a estrutura do verbo, a gente ouviu falar que morfema é aquela menor unidade que você, quando você divide as palavras, no caso o verbo, que ele tinha um significado. As desinências são morfemas, certo? Só que agora a gente vai estudar esses morfemas não necessariamente só em verbos, mas em outras classes gramaticais, certo? E esses principais elementos mórficos, que nós chamamos, no caso, os morfemas, nós vamos chamá-los de prefixos, sufixos e radical. Lá no verbo, nós já estudamos radical, lembra? Então agora a gente vai precisar desse pré-conhecimento para começar a entender melhor essa questão de prefixo, sufixo, onde é que eles aparecem, o que é que eles querem dizer, por que, que eles estão ali naquela palavra. Tá ok? Vamos para o próximo. Bom, vamos à classificação desses morfemas, certo? O primeiro é o radical, que a gente já conhece lá dos verbos. E nós vimos que era a partir desse radical que os verbos flexionavam. Era a partir dele que iam aparecendo as desinências, as temáticas, certo? Então agora a gente vai ver que o radical é essa base significativa dessa palavra, certo? E essa palavra ela vai conter um núcleo significativo comum. Quando ela contém esse núcleo significativo comum, ou seja, é igual a todas elas, a gente pode dizer que ela pertence à mesma família. Ou seja, então, se ela derivam de uma mesma palavra e o significado dela tem a ver com aquele sentido original, elas são chamadas de palavras cognatas, certo? Então, palavras cognatas são palavras que derivam de uma mesma palavra, que tem o mesmo significado comum, e por isso pertencem à mesma família. Exemplo, lua. Então, de lua, o radical seria lu, certo? Que eu posso formar luar, lunático, enluarada. Ou seja, todas essas palavras estão ligadas a um mesmo significado, a um mesmo núcleo significativo, que seria o lu, de lua, de luar, lunático e enluarada. Ok? Portanto, todas essas palavras são palavras cognatas, porque pertencem à mesma família. Vamos para o próximo. Então, agora nós vamos ver o que são esses prefixos. Como o próprio nome já diz, pré quer dizer antes, certo? É só lembrar dos telefones. Os telefones sempre têm um prefixo. O seu número é o que vem depois deles, certo? Então, prefixo é aquele inicial, é aquela parte inicial que se junta a algo e passa a dar um novo sentido, certo? Como ele diz aqui, em nossa língua são de origem grega e latina, ou seja, quando a gente fala em prefixo, eu tenho um prefixo que vem lá do latim e tem um prefixo que vem do grego. Então são duas palavras, são dois grupos de palavras, duas línguas diferentes que se juntaram à nossa língua e tiveram seus prefixos anexados ao nosso vocabulário, formando assim uma outra palavra. Os prefixos são postos antes do radical, ou seja, você tem um radical e ele vem antes, certo? E esse prefixo sempre possui um significado. Então ele está ali para significar algo. Exemplo, eu tenho a palavra apatia. Só que apatia ela é formada pelo prefixo a, que significa negação, mais o radical patia, que vem do grego patos, que quer dizer paixão. Então, o prefixo grego a quer dizer negação, privação. E patos quer dizer paixão. Então, apatia é aquela coisa sem paixão, sem emoção, certo? Então, algo amoral é que não tem moral. Algo acéfalo é que não tem cabeça, não tem cérebro. Então, esse prefixo a, que ele é de origem
grega, ele indica negação. Quando ele juntou, ele formou uma outra palavra. Apatia, o que significa? Algo que não tem emoção, que não passa emoção. Próximo. Aí aqui nós temos alguns exemplos de prefixos latinos, certo? Primeiro nós temos o ab, que significa afastamento. Então, abdicar é quando um rei abdica, ou seja, se afasta do seu trono, certo? Ambi quer dizer duplicação. Então, ambidestro é aquela pessoa que escreve com as duas mãos. A mesma coisa de ante, que significa anterior, ou seja, então, antepor é antes de pôr. Aí você vai ter mais uma série desses exemplos latinos, desses prefixos latinos, tem o seu significado e você tem alguns exemplos aqui. Vamos pegar o tri, significa três. Então, triângulo significa três ângulos, certo? Tricampeão significa 3 vezes campeão. Semi, que quer dizer metade. Então, semicírculo é uma metade de um círculo, certo? Contra, que é oposição. Contradizer, que é o contrário de dizer. Alguém diz algo, depois vem outra pessoa e contradiz o que ela disse. Ou seja, ela entrou em oposição. Estamos entendendo? Então, aqui são exemplos de prefixos latinos. Vamos para o próximo. Bem, como nós já havíamos dito, além dos prefixos latinos, nós também temos os prefixos gregos que foram incorporados à língua portuguesa. Então, agora nós vamos ver alguns exemplos. Ante quer dizer oposição. Então, a palavra antipatia significa o quê? Aquele que faz oposição à paixão. Ou seja, é algo que não tem paixão por ninguém. Então, a pessoa antipática é aquela pessoa que não gosta de ninguém. Arce, superioridade. Então, arcebispo seria o quê? Alguém que está acima do bispo, certo? Dis quer dizer dificuldade. Então, o que vem a ser dispneia, ou seja, é aquela pessoa que tem dificuldade para respirar, certo? Pró, que é anterioridade. Então, prólogo é algo que é dito antes do assunto principal, certo? Hiper, excessivo. Hipertensão é quando a sua pressão está muito alta, então ela está em excesso, ela está acima do que é desejado. Então, assim é que nós trabalhamos a questão dos prefixos. Então, eles se juntam no início do radical e dão sentido a uma outra palavra. Entendido? Vamos para o próximo. Bem, vamos agora estudar os sufixos, que são esses elementos que são colocados após o radical, ou seja, depois do radical. Se o prefixo vem antes, o sufixo vem depois. Nós temos 3 tipos de sufixo: nominal, verbal e adverbial. Quais são as diferenças entre elas, professor? Primeiro, sufixo nominal são aqueles que formam substantivos, adjetivos, formam outra classe gramatical que não seja verbo. Por quê? Porque também vamos ter os sufixos verbais. São aqueles prefixos que tornam uma palavra verbo. Ele pega uma palavra que não é verbo e torna verbo. E os adverbiais, que tornam uma palavra um advérbio, ou seja, indicam uma circunstância, dão um valor maior a algo. Então vamos aqui. Nos nominais eu tenho realizo. Notem que no realizo eu tenho a palavra real mais o sufixo ismo, que formou uma outra palavra. No caso, formou a palavra realismo. Vamos ter também a palavra beleza, que você tem a palavra belo, o adjetivo belo, mais o sufixo esa, que formou uma outra classe gramatical. No caso aqui, formou a palavra beleza. Sufixos verbais: afrancesar. O que é afrancesar? Então, aqui você tem o sufixo ar. E o que seria se afrancesar? É tornar algo francês. Então, eu afrancesei algo, eu tornei aquilo típico da França. O mesmo caso que repartir. Eu criei o verbo repartir com o sufixo partir.
ok? E os adverbiais, eu tenho novamente aqui, ó, leal, leal que é um adjetivo, junto com esse advérbio mente, esse sufixo mente, e formo o advérbio lealmente. Se fosse legal, legalmente, certo? Se fosse fiel, fielmente. Então, esse sufixo mente aqui, ele transforma essas palavras em um advérbio, ok? Vamos em frente. Então, aqui vocês têm algumas formas como o sufixo pode indicar. Então, primeiro, ele pode indicar grau aumentativo. Então, eu tenho a palavra corpanzil, que seria um corpo grande. Corpanzil. Dentuça, dente grande. Cabeçorra, cabeça grande. Então, o sufixo anzil, uça e orra, eles dão um grau aumentativo. Eles tornam a palavra maior. E também temos o grau diminutivo, riacho. O que é um riacho? É um rio pequeno. Então, acho, ele está diminuindo o sentido da palavra rio. Chuvisco é uma chuva pouca, é pouca chuva, não é uma chuva forte. Ilhota é uma ilha pequena, não é uma ilha grande. Então, o sufixo ota, isco e acho, eles indicam que está no grau diminutivo. Temos também o superlativo, ou seja, torna um valor maior. Paupérrimo. Então, érrimo é o sufixo que dá a ideia de ser mais do que pobre. Paupérrimo é uma pessoa muito pobre. É o mesmo caso de dificílimo, ou seja, o sufixo imo é mais, torna a palavra maior. Então, difícil é uma coisa, dificílimo é ainda mais do que difícil. Então, aqui os dois sufixos, érrimo e imo, eles dão a ideia de superlativo, certo? Noção de quantidade, chumaço, mulherio, cardume. Então, tudo aqui eles estão formando coletivos. Então, cardume, mulherio e chumaço indica quantidade. Então, aço, rio, cardume. Então, esses três sufixos, eles estão passando a ideia de quantidade. Ou seja, quando eu escuto falar em mulherio, em cardume, em chumaço, eu sei que não é só uma coisa, são várias coisas do mesmo grupo reunidas. Ok? Resultado de ação, estado, qualidade. Maldade é aquilo que vem do mal. Civismo é algo relacionado a civil. Então, tudo isso são sufixos que indicam ação, estado ou qualidade. Podem indicar origem ou procedência. Piauiense. Então, o sufixo ense indica, no caso aqui, que ele é do Piauí. Cearense, que é do Ceará. Sergipano. Ano indica que é Sergipe. Europeu. Eu está indicando que é da Europa. Então, europeu é alguém originário da Europa. Certo? Profissão ou ofício. Dentista. Então, o sufixo ista, ele indica alguém que trabalha com dente. Carcereiro é alguém que trabalha com cárcere, ou seja, com a prisão. Professor é aquele que leciona, que ensina. Doutor, aquele que doutora, aquele que dá ajuda, auxílio a alguém. Outra coisa, antes, onde se pratica a ação? Bebedouro, ou seja, ouro indica que é onde se bebe, no caso, água. Refeitório, o óleo aqui indica que é onde se faz a refeição. Então, ouro e óleo são sufixos que indicam local onde se pratica uma ação. Certo? E por último, nomenclatura científica. Sulfato, anilina, celulose. Então, aqui indica de que nós estamos falando. Celulose é algo referente à célula, no caso aqui, que está ligado a papel. Anilina, algo que está ligado ao anil, ao azul. Sulfato, então o ato aqui, ele está indicando que sulfato é algo de origem científica. Certo? Estamos entendidos? Vamos passar agora para o próximo. Bem,
Espero que vocês tenham entendido toda a matéria sobre prefixo e sufixo, a que estou me referindo, de que forma ele nos ajuda a entender o sentido das palavras, o significado das palavras. Então, eu vou deixar para vocês um exercíciozinho do PL, certo? Do Português Linguagem, que vocês vão fazer da página 73 até a página 75, certo? Então, da primeira à quinta questão, tá ok? Então, quando a gente voltar, a gente faz essa correção, tá? Até a próxima.